Muito boa noite, galera! É isso aí, coisa arada, estamos chegando. TV Tijucas aqui pra você no Facebook, na Twitch, no site tvtijucas.com e no YouTube aqui por esse novo canal TV Tijucas do Sul. A gente vai organizando até a gente recuperar o TV Tijucas oficial, né, galera? A gente já tá fazendo aí tendo todo o trâmite na justiça aí contra o YouTube para poder a gente trazer de volta o nosso canal aí, que é importantíssimo pra galera. E hoje, né, nosso podcast vai recebendo mais um convidado importante, porque aqui a gente é o seguinte, né, galera? A gente vai trazendo conversas legais, né? Conversas informativas, conversas importantes para trazer todos os temas aqui. Semana passada tivemos o prefeito gringo aqui, foi uma conversa excepcional, né? E a gente tem, já veio presidente da Câmara, vereador, né, terapeuta, e a gente quer sempre estar variando. Se vocês quiserem deixar também opções aí, né, pra gente poder fazer convidados novos aqui, vocês vão deixando. Quero, antes de começar a entrevista, já pedir, deixa o seu likezinho, se inscreva no canal, segue a gente, tá bom? Organiza aí pra gente poder tá aí sempre aparecendo para vocês não perderem nada. E agora também lá pelo tvtijucas.com você também pode acompanhar. Então hoje pela Twitch, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo site do tvtijucas.com você pode acompanhar tudo aí. Então, like, segue e se quiser deixar uma pergunta, você pode deixar a pergunta no final aí, no segundo bloco a gente vai deixar aqui pro nosso convidado para que ele possa fazer uma resposta aí, né? Se não for uma pergunta muito chata. E eu quero ser o seguinte, já vou apresentar o cara aqui, ele que é presidente do Fórum de Gestores de Cultura do Paraná, é vice-presidente da Rede Nacional de Gestores Municipais de Cultura e é um parceiro nosso de longa data, grande Fernando Cordeiro. Muito boa noite, Fernando, que bom ter você aqui, cara. Boa noite, Edu, é sempre um privilégio muito grande estar nessa cidade. Tijucas está no meu coração, gosto muito daqui. Abraço para o prefeito gringo, abraço para o Jefinho, nosso secretário de Cultura. Esse nosso município... Tá, eu já vou, pode ir falando, vai lá. Ao vivo é isso aí. É isso aí. Esse nosso município de Tijucas que tem aí várias inovações na área da cultura, né? E hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho a respeito das novidades aí das leis de incentivo à cultura, da gestão pública de cultura e de todos os nossos cenários culturais que nós temos aí no estado do Paraná e no nosso Brasil. Saído. Corre de volta. Voltei correndo, já tá funcionando de novo. A câmera tinha dado uma travadinha ali, mas já voltou. Ao vivo, quem sabe faz... Ô, louco, bicho! Cara, bom demais. Eu acho que a gente vai ter muita conversa legal, até porque tivemos algumas coisas interessantes sobre a cultura abrindo aí no nosso município, inclusive em Tijuca do Sul, né? E eu sei que a nossa cultura aqui dentro do nosso município e no estado, né? Não só no estado, também no governo federal, tá sendo bem incentivado e a gente vai poder trazer muito sobre isso para você que está em casa, você que está curtindo com a gente, né? Saber que você também pode entrar lá, você também pode requerir as coisas, você também pode entrar com seus projetos. Se você tem uma ideia boa, a hora é essa. Então vamos aproveitar aqui essa super conversa com o Fernando. É isso aí. Antes de nós terminarmos iniciar a mesma conversa, eu quero agradecer nossos apoiadores, que sem eles a gente não estaria aqui, né, Fernando? Então, galera aqui deixa eu pegar aqui. A Cefarma, que nesse sábado vai ter uma super festa de junina lá, né? Com R$50 em compras. Lá você vai participar, em perfumaria, você vai participar de um super sorteio aí, num jantar no dia 12, que vai ser sorteado lá, no Terraza. Então, assim, muito legal, e vai ter ofertas especiais com quitutes e tudo mais. Então passa lá na Cefarma, essa farmácia que é do Tijuquense. Belgman Engenharia, Velox Solar, 439-9121-1914. Você economia de até 95% na sua conta de energia. Gama Segurança, 41998-604013. Você dorme tranquilo com seu patrimônio totalmente cuidado. Vai.net Internet, a melhor internet da região, 4063-9384. Você fecha aí 600 mega com preços exclusivos, além de ter aplicativos excepcionais, tá? Logo, logo nós vamos estar na Netflix também com esse programa. Maravilha. E aí você vai poder assistir lá no Max, no Disney e tudo mais. Elisângela Jarek, né, cara, advogada que é parceira do nosso canal. Sony Walter também, que é parceiro, advogado também. Eles que são aí especialistas em
em tributação e tudo mais, né? Essa questão de imóveis, né? Cara, você fala com os caras que os caras manjam tudo. Daniel Camargo, corretor de imóveis, né? E Ariel Zilioto também com a gente aqui, tá? E pizzaria, né? Opa, Essa aqui é a Fratelli Pizzaria 99947-434716. 99943-4716. Você pede a melhor pizza da cidade. Sombreiro, 1001 utilidades. Você tá vendo esse cenário bonito aqui por conta da Sombreiro também. Um abraço pra essa galera toda. E a gente vai começar aqui. Daqui a pouco tem pizza pra nós comer aqui e degustar. Já fiz o pedido lá, top demais. A pizza é sensacional. Seguinte... Eu acho que vamos começar a conversa meio avaliando o cenário atual hoje da cultura, principalmente no nosso estado, né? E eu vejo assim, como está hoje e quais são os desafios que a gente pode enfrentar aí como gestor, né? Você como gestor nessa área, né? Dentro do nosso estado. Eu acho que principalmente do nosso estado aqui, que a gente está, né, precisando uma visão mais local, digamos assim, né? Pois é, Edu, por incrível que pareça, um dos maiores desafios da atualidade está em face da alteração das gestões municipais, né? A gente teve aí recentemente um processo eleitoral, agora a maior parte dos gestores municipais aí que mudaram depois da eleição estão num processo de adaptação, né? Eles ainda não entendem direito como é o funcionamento da máquina pública, tem muitas dificuldades aí, inclusive no convencimento dos demais equipamentos dentro da prefeitura, né? Secretaria de Finanças, jurídico, controladoria interna, né? E por ter esse problema, né, da troca da gestão, a gente precisa aí agora atuar de fato, na capacitação dos gestores, na capacitação dos controladores internos, dos jurídicos municipais, para que eles entendam esse novo momento da questão jurídica aí que a gente vive das leis de incentivo à cultura, que atingem aí os municípios de forma massiva, tanto no estado do Paraná quanto no Brasil inteiro. Então, a gente está olhando com muita apreensão, né, todos esses dispositivos novos que estão sendo apresentados aí, tanto para a Política Nacional Aldir Blanc, o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, que são aí novidades, né, para todos os gestores, mas que acabam impactando ainda muito mais aqueles gestores municipais que estão iniciando agora na gestão pública da cultura e que passaram aí pelo processo eleitoral e que estão sendo pegos de surpresa, né, com tantas e tantas novidades na área da gestão pública da cultura, principalmente nas legislações novas que a gente tem aí pela frente. São muitas coisas a serem consideradas para que a gente possa chegar numa situação mais adequada da nossa cultura, até porque a gente teve um bom tempo da nossa cultura não sendo valorizada da forma correta, né? Então tudo leva a gente ter passos complicados, um pouco mais lento, para que a gente possa recuperar realmente esse andar da carruagem, né, Fernando? Exatamente, Edu. A gente vê a cultura hoje, ela está começando a ter uma visualização diferenciada do que tinha no passado, né? No passado, a gente, inclusive, tinha a maioria dos municípios vendo a cultura como um equipamento da educação. Exato. Quando, na verdade, a cultura é um motivo pelo qual as pessoas procuram a educação. Sim. Né? Então, a base cultural é que faz as pessoas serem seres educados, procurarem melhorar, procurarem a educação. E isso a gente via, antigamente era totalmente o contrário. Você tinha como cultural, né, o filho ficar na fazenda, ficar no sítio, Sim, cuidando ali porque o pai precisava, porque não tinha quem ficasse no lugar. Então, não se ia procurar a educação justamente porque era cultural cuidar da própria casa, cuidar Exato. da própria família. E agora não, a gente vive um cenário cultural totalmente diferenciado. Né? E o que mais vai impactar não é a gente financiar de fato os artistas, Sim. não é de fato a gente financiar as ações culturais, é como essas ações culturais chegarão até a população. Exato. E que toda a população tem que entender a importância abissal da cultura no seu dia a dia. Sim. A gente consome cultura o tempo todo, Exato. na forma com que se veste, como escova o cabelo, na forma com que anda na rua.
tudo na nossa personalidade é cultural. Então, por que só agora a gente vai entender a importância da cultura e que a cultura precisa ser fomentada? É verdade. É um absurdo, sabe? A gente ter essa desvalorização ainda na É área da verdade, cultura. até porque hoje as pessoas ainda não conseguem entender, ainda acham que sempre foi assim. É o famoso sempre foi assim, né? Exato. Não, eu boto essa camisa de basquete aqui, mas é porque eu gosto de basquete. Não, ele não entende que ele foi influenciado culturalmente para que ele goste do basquete, porque a cultura norte-americana entrou para dentro do Brasil, porque a cultura do basquete entrou no Brasil e hoje ela funciona assim. Então, é tudo uma levada de cultura para a coisa funcionar de verdade. E as pessoas não entendem isso. Hoje eu tô com Brooklyn 1986, é cultura, é coisa nerd, todo mundo odeia o Kiss, é isso. E aí a galera, pô, mas cara, porque o cara vive da lei de não sei o quê, o cara vive de não sei o quê, porque o cara não faz nada. Cara, você tem que entender que a cultura ela é importante pro crescimento do caráter, inclusive, da pessoa, né? Exatamente. A gente sempre vivenciou essa questão da marginalização da cultura. Então, o cara é artista, o cara tem um dom, ele é marginalizado porque, olha, se você tá, e para comer você faz o quê, né? Você Exatamente. aquele discurso. Ah, eu sou cantor, eu sou ator, eu sou compositor. Tá, e para comer você faz o quê? E trabalhar. Isso não é trabalho, não então? trabalha, o CLTzinho não tem gente, carteirinha. Se essas pessoas têm um dom divino, né, uma herança ou alguma coisa parecida, ela tem que se privilegiar daquilo e se beneficiar disso, né? Claro, claro. Então, pô, eu fico absurdamente impactado ao ver o talento de algumas pessoas, talento que eu não tenho. Eu gostaria de tocar instrumento e eu não consigo tocar pombo de praça. Então. Você tá entendendo? Então, a gente tem que olhar para essas pessoas como pessoas que realmente podem trazer o seu dom para o desenvolvimento dos demais, da sociedade como um todo. Então é muito importante nesse momento a gente ter instrumentos que podem impactar na vida dos artistas e fazer com que eles vivam da arte deles. Exatamente. Esse é o momento. Essa é a hora da gente mostrar para a sociedade civil a importância dos artistas. Tanto é que quando a gente fala agora em aplicação dos recursos, a gente vai dialogar não com os artistas, Sim, mas com a sociedade civil. positivo. Porque eles têm que entender o papel social desses artistas no todo da nossa sociedade e no todo dos nossos municípios. E o mais importante de tudo, financiar essas pessoas onde elas estão, Exato. aonde a cultura reside. A cultura reside nos nossos municípios, ela reside em todos nós, quando consumimos ou enquanto somos artistas. Exatamente. Né? Não existe artista se não tiver uma plateia. Exatamente. Não tem sentido a pessoa atuar para ela mesma. O mesmo cara que joga falando que o artista ou que a cultura não presta, mas é o mesmo cara que está escutando a música no carro. E isso é cultura. É o mesmo cara que assiste a TV, a série que ele gosta. Isso é cultura. É o mesmo cara que vai no cinema e assiste o filme do cara. Isso é cultura. É o mesmo cara que vai lá assistir, não gosta de cultura, mas vai lá assistir uma sátira ao governo que é feito com base cultural. Exatamente. É tudo aí. Então as pessoas hoje têm que aprender realmente a diferenciar isso e aprender a respeitar principalmente isso, que eu acho que é muito importante. Exatamente. Respeitar é o primeiro ponto, né? Mas é por isso que eu trouxe, eu acho que eu trouxe uma conversa até bem certeira hoje, inclusive, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre toda essa questão porque a gente teve o caso do Léo Lins e tudo mais, a gente vai conversar sobre isso também, mas essa questão esse caso do Léo Lins é um caso clássico de desvalorização da cultura, né? Mas a gente já chega nessa conversa. De não compreensão também, né? Exatamente, de total não compreensão da cultura. Né? Mas a gente já chega na conversa do Léo Lins, que essa daí é uma coisa que apareceu de susto aí, a galera tá todo mundo meio revoltado, até eu tenho algumas coisas para falar. Mas cara, assim, hoje que você que tá nessa base mais alta ali, né, nessa galera mais por cima um pouco, que você tá conseguindo também dar essa força para os municípios, né, as regiões e tudo mais, que estratégia você acha que você acha não? Que estratégias estão sendo adotadas para melhorar a integração cultural nas diferentes regiões do Paraná? Porque a gente também entende que nosso Paraná, por mais que ela seja um estado menor, é um estado bem vasto, é um estado bem diferente culturalmente. O norte do Paraná é diferente do sul do Paraná, que é diferente aqui do oeste do Paraná, aqui do leste.
Então, assim, é bem eclético, vamos dizer assim. Então, o que a gente está tendo hoje vindo do governo para, né, dessa visão lá de cima? Olha, a gente sempre tem que colocar como parâmetro que o nosso país, por si só, ele é um país continental. Uhum. Então, por ser um país continental, a gente tem que entender a dimensão do próprio estado do Paraná. Quando você pega o estado do Paraná como ente federativo, ele é muito maior do que muitas nações Sim, sim. aí afora. Então, a gente já tem um estado que pode ser considerado uma nação. Então, são inúmeras as necessidades, embora a gente tenha algumas congruências nessas necessidades, são inúmeras as necessidades culturais, e por mais que a gente tenha uma legislação que abrace, que tente ser o mais plural possível, há sempre as dimensões culturais de cada região, de cada macro-região, que elas têm que ser levadas em consideração. Sim. Por isso, a gente entende, inclusive enquanto Fórum de Gestores, que há uma mazela muito grande operacional por parte de todas as instituições que trabalham a cultura, que trabalham a gestão pública municipal. Isso começa no Estado. O Estado do Paraná hoje já tem mais de 30 anos que não tem um processo seletivo para funcionalismo da própria Secretaria de Estado. Uhum. A gente tem a Fundação Cultural de Curitiba, que também há muito tempo não tem ali um concurso público para reposição do seu quadro funcional. Né? E isso acaba sendo espelhado nos municípios. Sim. A maior parte dos municípios do estado do Paraná não existe concursados na gestão pública da cultura. Sim. Então, como que você fala em continuidade dentro das políticas públicas se cada vez que muda uma gestão, tudo tem que começar do zero? Tudo muda. Tudo muda. Tudo vai ter que ser de novo convencido, de novo ter que buscar a legislação para amparar aquela ação, aquela ideia daquele gestor público de cultura. A gente vive voltando para o zero a cada 4 anos, dependendo de quantas pessoas troquem dentro do município. Sim. Porque por mais que não troque nem aqui Tijucas, foi uma questão que o prefeito foi reeleito. Sim. Mas se há uma troca no jurídico, aí o Jefinho, que já tinha convencido o jurídico anterior, acaba tendo problemas e acaba tendo que convencer novamente um novo departamento jurídico, um novo procurador do município, para fazer com que aquilo que ele está falando seja ali validado, seja ali interpretado da forma com que a legislação se apresenta. Então, nós temos inúmeros desafios nessas fronteiras intermunicipais e a gente acaba se ajudando, sabe? A gente busca ali o apoio do Escritório Regional do Ministério da Cultura, o apoio ali de alguns dos arques e de alguns funcionários dentro da Secretaria de Estado da Cultura, e a gente consegue, assim, fazer um grande trabalho em rede, entendendo a capilaridade de cada instituição, fazendo com que as instituições trabalhem, mesmo sem ter formalmente essa ligação, essas instituições possam se ajudar. Exemplo disso é o que aconteceu agora na adesão da própria PNAB. Sim. A adesão do ciclo 2 foi um sucesso no estado do Paraná, foi melhor do que no ano anterior, na verdade no ciclo anterior, que se iniciou ali em 2023, né, onde 4 municípios ficaram de fora, e agora a gente teve 100% de adesão. Então isso é prova de que o trabalho em rede ele funciona. Então se o escritório do MINC entra em contato com o prefeito e ele não quer aderir, ele fala, olha, tal prefeito, eles ligam para mim ou ligam para outro membro do fórum, falam, Fernando ou o secretário ou o que for, esse prefeito tal aqui não quer aderir, você tem como dar uma conversada com ele? E daí a gente vai lá, convence e tal, e consegue reverter o quadro, entende? Porque há essas questões de quem está entrando em contato. É o governo federal? Então o meu prefeito é contra o governo federal, então ele não vai pegar. Sempre tem esse problema. Sempre tem esse problema. Ele é do governo estadual que entrou em contato, não, então eu sou contra o governador, não vou pegar, entendeu? Então, e quando a gente entra de forma neutra ali, politicamente falando, e explica tecnicamente o que é esse recurso, como esse recurso pode ser aplicado, o que pode ser feito, aí o prefeito acaba, não, então é diferente do que eu pensei. Sim. E acaba aderindo. E a gente teve isso. E olha, junto com o trabalho da Rede Nacional, o Ministério da Cultura, a gente conseguiu aí 99% dos municípios brasileiros aderindo à PNAB.
a maior adesão em um programa dentro da plataforma TransfereGov na história do país. É muita coisa. Apenas dois municípios dos 5.570 municípios, apenas 2 ficaram de fora. Então, e 2 do estado de São Paulo, o que, né, aderiram ao ciclo anterior e nesse ciclo não aderiram, sabe? Mas a gente vê assim que foi uma diferença absurda, né? Então, a gente saiu de 96% de adesão no ciclo 1 para 99,9% no ciclo 2. Então, essa capilaridade em se entender o continente Brasil e olhar para cada estado com suas excentricidades, com as suas necessidades e conseguir o convencimento e mostrar que os gestores municipais, os prefeitos não estão sós nessa empreitada, olha, isso a gente está conseguindo. É, isso aí. É difícil, mas a gente está conseguindo. É um grãozinho de cada vez, né? Ó, a gente teve um probleminha no Facebook e no YouTube, deu o início ali, não saiu, mas a galera é o seguinte, depois tá lá na Twitch e tá também no nosso canal aqui, também lá no site, depois a gente vai baixar e vai postar o vídeo inteiro, porque lá tá gravado, então quem perdeu o comecinho aí tá tudo dominado, beleza, gente? Aí a gente posta o vídeo completo aí de novo. Viu? A gente tá aí, né, saindo algumas leis aí, agora saiu a Aldir Blanc, a gente tem a lei Paulo Gustavo. Na sua visão, qual o impacto dessas leis no incentivo cultural aí, né, no fortalecimento da cultura dentro das cidades paranaenses? Olha, eu vou começar pelo impacto financeiro, né? A gente tem aí o Instituto Itaú Cultural fazendo um mapeamento de que a cada real investido pela Paulo Gustavo, outros 6 voltaram. Então, isso é um impacto muito grande. A gente já tinha como priori que na área da cultura, a cada real investido, ao menos 3 voltavam na forma de investimento como um todo. A gente vê aqui o impacto na própria festa do município de Tijuca. Vamos colocar um exemplo mais local, onde são investidos ali alguns milhares de reais e retorna-se ali muito mais para os cofres públicos pelo tanto de gente que se movimenta dentro do município. Exatamente. Por tudo que é feito dentro do município. O município fica em polvorosa por causa da festa. Exato. Então, isso é economia criativa. Quando a gente tem ali os 3,9 bilhões de reais investidos pela Paulo Gustavo, que a gente chegou, acho que no final, foram 3,8, mas com os rendimentos chegamos a 4,3 bilhões de reais investidos no setor audiovisual prioritariamente e nas outras áreas da cultura, a gente tem aí, a cada real investido, outros 6 voltando, né? E a gente vê o principal, municípios que nunca tiveram um investimento direto, um fomento direto, puderam ter isso. Isso traz alguns desafios e também nos alerta com relação a necessidades que vão vir pela frente. Mas o fato foi um impacto muito grande, né, em toda a produção cultural. Muitos dos artistas que antes eram amadores, agora se encorajaram a se transformar em profissionais, porque sabem que o recurso vai chegar neles, porque sabem que vão fazer um projeto e esse projeto pode ser financiado, inclusive, pelo município. Né? E aí vem os desafios, né? A gente, querendo ou não, a gente tem que sempre entender, principalmente nós na gestão pública, que existem aqueles artistas bons, aqueles artistas maravilhosos que merecem ser fomentados, e também existem aqueles artistas que nem tanto, né? Que vão parasitar a cultura, que vão ver só o recurso pelo recurso. Né? Sempre tem. Em todas as áreas existem. Em todas as áreas existem. Mas aí é que tá, para a gente hoje fazer aí instrumentos que vão facilitar o controle, né, e de fato trabalhar o financiamento dentro dos municípios, né, porque hoje a gente vive num momento de fomento cultural onde a gente não sabe direito o que é o fomento cultural. Se você pegar hoje aqui qualquer secretário de cultura, seja de capital, ou seja de estado, ou seja de municípios menores, e perguntar para eles, vocês estão aplicando as leis de fomento à cultura. Para você, o que é fomento cultural? Ele não vai saber te dizer especificamente o que é. Fomento é investir recurso em uma atividade cultural específica dentro do município. Mas e o fomento é financiamento? É doação? O que ele retorna, né? Exato. Então, assim, hoje, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Hoje eu sou um profissional do audiovisual, eu faço filmes como Paulo Gustavo. Paulo Gustavo pegava ali 7, 8 milhões de reais de lei de incentivo do setorial do audiovisual
e ele conseguia retornar com seus projetos 150, 200 milhões, 300 milhões de reais em arrecadação nos seus produtos. Tá? Então você tinha lá os filmes, lá Minha Mãe, uma Peça, tal, com uma arrecadação absurda, com uma bilheteria absurda. Sim. Tá? E aí é que tá. Já que tem esse retorno, já que a ideia é fazer com que o recurso retorne, para os profissionais é necessário se fazer uma linha de financiamento, uma linha de crédito mesmo para eles. Então você, Edu, quer fazer o podcast aqui, o podcast dá retorno financeiro, então você quer expandir, o município tem que dar lá um aporte financeiro para que você cresça o projeto. Entendi. E você possa, com os teus pés, devolver esse recurso ao município. Sim. Devolver ao Fundo Municipal de Cultura, para que isso não entre naquela seara de que a cultura é sempre doação, é sempre, sabe, é sempre renúncia. Não, a cultura, quando a gente fala em cultura profissional, e há de se entender os patamares culturais, desde o iniciante ao amador, ao profissional, a gente tem que entender que os profissionais têm que ser tratados de forma diferente. Sim. Os profissionais, eles visam lucro. E se eles visam lucro, eles têm que dar um determinado retorno, como é o que já acontece no Fundo Setorial do Audiovisual Nacional. Sim. Entendeu? Então, assim, tudo o que tem lá do Setorial do Audiovisual, que foi, inclusive, que financiou a Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo, ela não é uma lei que pegou recurso da saúde, da educação ou de qualquer outro lugar e colocou na classe artística. Não, isso é um erro absurdo. A Paulo Gustavo é recurso de entradas de cinema, recursos ali de impostos que vêm É o retorno da própria cultura. É o retorno da própria cultura. E aquilo ali foi represado, aqueles investimentos passaram 4 anos do governo Bolsonaro sendo represados por causa de pandemia, por causa de política de governo, de várias situações, aqueles recursos foram represados por 4 anos. Então, quando você chegou ao final dos 4 anos, tinha lá 2,7 alguma coisa bilhões de reais no Fundo Setorial do Audiovisual, e aí as outras áreas da cultura, que era recurso residual do próprio Fundo Nacional de Cultura, ficaram lá represados também. Quando se juntou todo esse bolo para poder fazer ali a construção da Paulo Gustavo, que era uma lei emergencial, há de se entender a diferença entre a Paulo Gustavo, a PNAB, inclusive a LAB 1, né, que era Sim. a Lei Aldir Blanc 1 durante a pandemia, a Paulo Gustavo durante e após, né, a pandemia, e a própria PNAB, há de se entender a diferença dessas leis. A Paulo Gustavo, ela era emergencial e ela usou de recursos represados da própria setorial do audiovisual. Sim. Então, não foi tirado de nenhuma outra área. E isso é muito importante a gente falar, que hoje recurso que é aplicado na cultura, ele não está vindo estritamente de outros setores. Então, quem fala ali, mas tinha que pegar esse recurso e investir em educação, investir em saúde. Olha, primeiro que esse recurso é da cultura. Sim. Segundo, a cultura também trabalha a saúde. Sim. A cultura salvou vidas durante a pandemia. Isso é importante a gente dizer. Que enquanto as pessoas não estavam se matando em casa, porque elas estavam consumindo cultura. Sim, com certeza. Então, quando a gente olha o impacto que a cultura tem em um programa da saúde que tem que ser divulgado, é aí onde a cultura E não entra. é só nisso, também o desenvolvimento tecnológico, também o desenvolvimento financeiro. O que hoje nós estamos fazendo aqui, ele surgiu na pandemia. Essa brincadeira toda aqui, antes da pandemia, você não tinha essa possibilidade tão na cara como hoje tem. Pois é. Né? A gente criou instrumentos para adentrar de uma vez por todas na casa das pessoas e levar a informação. E essa ferramenta que se transformou a cultura, as pessoas têm que entender a importância dela no seu dia a dia. Né? Como eu falei no começo, que alguns não assistiram no YouTube. Você, sendo um ser cultural, você tem que entender que a cultura impacta você o tempo todo. Sim. Então, se você está procurando educação, hoje é por conta da cultura que está aí. Quando você erroneamente interpreta que
estando na educação, você tem acesso à cultura, aí você está cometendo um erro técnico. Porque quem está na educação e acessa a cultura, normalmente está acessando a cultura elitizada. Sim. Está consumindo a cultura que já é de renome nacional, que já tem uma história por trás daquilo. Você não está, de fato, fazendo com que a cultura de base, a cultura do agora, ela seja valorizada. Então, essas são as diferenças. Enquanto nós somos seres culturais, nós vamos consumir cultura 24 horas por dia. Quando a gente vai consumir na educação, a gente vai para estudar, vai para ver alguma coisa, para ver algo que já se consolidou. Sim. Então, ela acaba sendo, de fato, uma política pública de cultura elitizada. E o que a gente quer com essas leis de incentivo à cultura é fazer com que as pessoas entendam que o investimento é necessário, que o investimento na cultura é também um investimento na educação, é também um investimento em segurança pública e, principalmente, é também um investimento na saúde. É isso aí. Vamos fechar esse bloco que a gente... Mas tem mais algumas coisas para falar. É o seguinte. Só mandar um abraço também para a AC Farma, né, que vai ter festa junina nesse sábado. Você comparece lá, muitas promoções, uma coisa legal. Fratelli Pizzaria, que a gente vai estar comendo aqui já já. Vainet Internet, Farmácia Desconto Fácil, Sombreiro 1001 Utilidades, Gama Segurança, Belgman Velox Solar, com energia solar para sua casa. E um abraço também para o Castanha Sony Walter e também a Elisângela Jaré, que é advogados aí, que são parceiros aqui do nosso canal. Para a gente fechar esse bloco, eu acho que dá para até mesclar aqui duas perguntas aqui, né, que eu meio busquei, que é o seguinte: de que forma os municípios menores ou menos estruturados do Paraná podem acessar e aproveitar melhor esses recursos, né, disponíveis por meio das leis, e como o governo do estado pode contribuir para que os produtores culturais paranaenses tenham maior visibilidade nacional? Eu acho que uma complementa a outra nessa brincadeira aqui, né? Olha, a gente tem aí um grande debate a ser iniciado nessa seara, sabe? Porque hoje a gente ainda percebe que os municípios, de uma forma como um todo, tanto o estado do Paraná, estão trabalhando meio que como ilhas, né? A gente percebe aí ainda pouca interação entre as ações do estado e as ações dos municípios. A gente lá atrás, há bastante tempo, aí, quando essas leis já estavam no papel, né, que a gente iniciou esse processo, esse trabalho, lá na Câmara Federal. A gente estava lá presente nos debates, nos relatórios técnicos, né, do porquê que era necessário que essas leis viessem a ser construídas e ser aplicadas. E lá atrás a gente já tinha como priori de que os estados deveriam ter um papel central muito mais voltado ao atendimento aos municípios e não às suas necessidades como um todo. Porque o que a gente entendia já na época? A gente entendia que o rateio dos recursos ia ser feito pelo coeficiente populacional. Sim. E pelo FPM, pelo Fundo de Participação dos Municípios. Então, iriam ter municípios ali, como é o estado de alguns municípios do Paraná, ia ter alguns municípios ali que tinham 2.000 habitantes. Então o município ia receber ali 30 mil reais. Esse rateio aí, babau, né? Pois é. E aí o que você vai fazer? Aí você tem ali a questão de operacionalização, que é a contratação de pareceristas e tal, que em cima de 30 mil reais, 5% dá 1.500 reais. Sim. Ninguém nem queria pegar. E isso acontece, isso está acontecendo. Isso não é um problema que... Isso é o agora. Então, o que era o nosso entendimento? O nosso entendimento já era que o Estado, enquanto ente federado, o Estado do Paraná, os outros estados como um todo, eles olhassem para esses municípios menores e fizessem aportes financeiros de valor igual ou superior ao que aquele município recebeu, para que realmente a gente pudesse fazer com que os municípios tivessem mais recursos para fazer as suas ações culturais. Ou, se no caso de não ter alguma ação cultural, para que esses municípios pudessem aí ter mais recursos para trazer oportunidades, trazer atividades culturais de fora dos outros municípios para dentro da sua territorialidade. Então, foram ali iniciativas que a gente falou da necessidade já há muito tempo que deveriam estar acontecendo. E nós tivemos apenas 2 estados que fizeram esse tipo de ação, que foi o estado do Ceará e o estado do Espírito Santo, que juntos os dois mandaram para os seus municípios mais 50 milhões de reais dos recursos que estavam ali
que foram pegos ali da Política Nacional Aldir Blanc, né? E então, a gente tem esse precedente. Infelizmente, o nosso estado do Paraná ainda não começou a fazer isso, mas a interação e a oportunidade de que esse recurso está trazendo para os municípios é muito, muito grande. A gente está vendo aí uma oportunidade de fazer a cultura, de valorizar a cultura local e de fazer essas redes de interação cultural muito grande. A gente tem aí agora o programa TEIAS também do governo federal, que justamente vai olhar o funcionamento dessas redes, né, que a gente tem de pontos e pontões de cultura, que a gente tem do próprio Cultura Viva. Então são muitas novidades que estão vindo por aí e que os municípios têm que cada vez mais entender que eles não são ilhas, que eles são entes que precisam dos seus parceiros, dos municípios que fazem fronteira, que precisam do Estado, que o Estado também precisa olhar para esses municípios que têm recurso menor e precisa fazer um investimento nessas localidades. Porque senão, o tanto de burocracia que está sendo implantado agora para se aplicar esses recursos vai acabar fazendo com que os novos ciclos da Política Nacional Aldir Blanc acabem não sendo executados. Sim. Ou tenham baixa eficiência na execução, sabe? O que a gente pode olhar no atual cenário. Sim. Por mais que a gente olhe uma adesão massiva dos municípios ao ciclo 2, a gente ainda está executando recursos do ciclo 1 de 2023, que deveriam ter caído na conta dos municípios já em 2022, há muito tempo, né? Entende? Para serem executados em 2023. Então, assim, a gente vê a insegurança jurídica desses municípios muito forte. E aonde que a gente precisava do Estado do Paraná atuando? Justamente nesse convencimento. Mas, infelizmente, a gente ainda tem ali parte da equipe da própria SEC orientando os gestores a ler perguntas e respostas dentro do site do Ministério. Sim. E cadê a interpretação da lei? Cadê os especialistas, juristas da área da cultura e das outras áreas, da área da tributação, das outras áreas, podendo falar ali, olha, gestor, o que está na lei é isso, então pode. Indiferente de perguntas e respostas. Perguntas e respostas não é lei. Sim, com certeza. Conversa, com certeza. Entendeu? Eu tenho uma convicção e uma frase que eu sempre falo, para os gestores, inclusive. Tudo posso, dentro da gestão pública de cultura, tudo posso naquilo que justifico com base na lei. Sim. Se tem base na lei, se tem justificativa, vai e faz. Você está entendendo? Então, isso está faltando hoje, no meu entendimento, para que a gente tenha uma certa segurança jurídica para que os municípios possam fazer o seu trabalho. É isso aí. Porque não é só pegar o recurso. Pegar o recurso e repassar para você é muito fácil. Não, esse não tem sentido, né? Você tem que fazer com que esse recurso ele se justifique com a apresentação de um trabalho decente. Exatamente, até mesmo porque se eu não tiver retorno nas atividades culturais, retorno no impacto social, retorno no impacto financeiro dentro dos municípios, eu daqui a pouco não tenho como justificar o porquê a Política Nacional Aldir Blanc tem um orçamento de 15 bilhões de reais em 5 anos. Sim. Como aconteceu agora. A gente teve aí no início do ano, né, fazem aí 1 mês e meio, gente. A gente recebeu do Congresso Nacional um corte de 84% desses recursos. 84% dos 3 bilhões de reais que eram para entrar nas contas dos municípios este ano foram cortados do orçamento federal. E aí a gente tem que fazer com que uma mobilização venha junto ao governo federal garantir por decreto um recurso que já estava garantido na lei. Que já era garantido. Então, assim, como que a gente vai falar em segurança de aplicação dos recursos? Como a gente vai falar em segurança jurídica? Como que a gente vai falar dessas excentricidades se os próprios entes federados não estão entendendo o seu papel na importância da aplicação desses recursos? Isso aí é verdade. Tem muito problema ainda pela frente. É um caminho difícil de ser traçado e tudo mais, mas é isso. A gente acredita e a gente segue, né, Fernando? Esse que é o negócio. Firmes e fortes. Ó, a gente vai fazer um intervalozinho. Eu sei que a gente teve um probleminha no YouTube e no Facebook, mas a gente vai postar o vídeo depois, porque tá lá no nosso site também, no tvchucas.com e na Twitch também. Então você já sabe que você pode acompanhar. E a gente vai postar nos 2 canais aí pra vocês acompanharem. Eu vou fazer uma paradinha só pra tomar água, preparar aqui, porque a pizza chegou da Fratelli e vamos ajeitar, beleza? Chama aí o intervalo pra nós aí, Gabi.
É isso aí, estamos de volta. Falei que era rapidinho. O Jefinho mandou recado pra nós lá no YouTube, mandou um abraço aí pra nós aí, disse que tá acompanhando. Ele tá viajando lá pra Foz hoje, né? Então tá acompanhando. Tá batendo perna. Tá batendo perna. Era pra ele estar aqui hoje aqui pra dar uma conversada. Chegou a nossa boia, né, cara? Ó, Aí, pra variar, beleza, hein? Olha eu aí, vou te dizer, viu? A Fratelli é sensacional e a gente vai comer enquanto a gente conversa. Você quer escolher um pedaço, você pode escolher, Fernando. O que você quiser aí, tira um pedacinho aí pra provar que esse nosso... Agora o microfone atrapalhou aqui. Agora vai ser esse... Quero ver se ele vai falar desse tanto que ele fala aí. Obrigado a Fratelli Pizzaria, melhor pizza da cidade aí, ó. 419-9943-4716. Chama aí que é bom demais, tá bom? Maravilha. Pizzazinha. Mas é o seguinte, também vamos agradecer a Vainet Internet, a melhor internet da região, com planos de até 600 mega e aplicativos incríveis. Farmácia Desconto Fácil, Sombreiro 1001 utilidades. Você tá vendo esse cenário aqui por conta da Sombreiro. Gama Segurança para você dormir tranquilo com seu patrimônio cuidado. E Belgma Engenharia Solar para você ter até 95% de economia na energia da sua casa. Vale a pena conversar com essa galera. E um abraço para o Castanha Sony Walter e também para Elisângela Jarek, esses advogados maravilhosos que manjam tudo aí na área de imóveis. Também são parceiros aqui e ajudam a gente a manter esse canal no ar. Um abraço pra mim. Não, tem a galera aqui. Tributária, ou pra nós é importante demais. E a galera que manja pra caramba aí, cara. Fernando, a gente vai vir aqui, ó, né? Vamos degustando e vamos conversandinho, mas ó, quais são as prioridades atuais da Secretaria de Cultura para promover a diversidade cultural e a preservação das tradições regionais do Paraná? O Paraná é um estado, apesar de ser um pouco menor, mas é um estado que tem uma diversidade muito grande cultural, porque, né, tem europeus, tem quilombolas, tem indígenas, tem uma galera de todos os lados, né? Isso gera uma diversidade grande. Eu acho que deve ser visto com carinho essa situação, né? Exatamente. O estado do Paraná, como eu vinha falando, é um estado que pode ser considerado aí, pela sua área territorial e pela sua população, com o tamanho de várias nações, né? Então, a gente tem que entender sempre essas excentricidades e olhar da melhor forma possível, né, o que pode ser feito, as interações, né? E aí eu vou falar para você. Enquanto a gente olha o que está sendo construído pela Secretaria de Estado, a gente vê ainda muitas necessidades, né? A gente tem alguns setores ali que vão muito bem, né, que é o patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, mas ainda a gente sente uma carência no diálogo com os municípios, né? E, na verdade, não porque diálogo com os municípios não é simplesmente você abrir uma live no YouTube e falar para os gestores. É ter, de fato, diálogo, é ouvir os gestores. Saber o que precisa também, né? Saber o que precisa também. Então, assim, em 2023, a gente teve o primeiro encontro nacional dos gestores de cultura no Brasil, e lá nós tivemos 3.000 gestores municipais de cultura lá. Foi um grande sucesso o evento, e eu tive o privilégio de conhecer a ministra Carmen Lúcia lá. E nos bastidores, eu conversando com ela, eu falei e incentivei, inclusive, uma das falas que ela veio a ter depois, né? Na abertura do evento. Eu falei para ela que nós, enquanto gestores, nós estávamos cansados de sentar na plateia e simplesmente ouvir os deuses falarem. Que nós precisávamos ser ouvidos. As nossas necessidades, enquanto gestores municipais, principalmente pequenos municípios, é muito grande. E são muito diferentes das necessidades de uma capital. Sim, com certeza. Então as diferenças são realmente abissais. E nós temos que entender que se nós vamos de fato valorizar a cultura nos municípios, de fato levar a cultura para os municípios, cada ente federado tem que entender o seu papel. O Estado não tem que agir como um município. Sim. A capital não tem que agir como um Estado. E os municípios menores não podem ser ilhas e se entenderem como seres aculturais. A gente não tem dança. Porque aqui a gente não tem cultura. Isso é um discurso que a gente escuta muito. É verdade. Então, assim, hoje, um dos maiores desafios que a gente tem pela frente é fazer com que o próprio sistema nacional desenhe qual é o papel de cada ente federado. Cabe aos municípios o quê? Cabe aos estados o quê? Cabe à nação brasileira o quê dentro da cultura?
Então, o Estado, ele tem que olhar para o atendimento direto aos municípios. Sim. Porque é nos municípios que os artistas estão. O Estado deve olhar para os profissionais da área da cultura, que já têm renome estadual. E aí entram os aportes financeiros diretos em projetos estaduais que já estão acontecendo. Sim. Mas a gente ainda tem que entender que há uma carência muito grande do nosso Estado em atender os municípios. Não apenas em conversa, não apenas em diálogo, mas também de forma financeira. Sim, com certeza. Não obstante, nós estávamos aí, enquanto, no começo do ano, isso agora, tá? Eu vou falar para você de um cenário de dezembro para janeiro. Enquanto nós estávamos, municípios do estado do Paraná, com 43% dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc executados, o estado do Paraná estava com 1,3%. É um número muito... A diferença é absurda. Os municípios estavam tendo 99,16% mais eficiência do que o próprio governo do estado. Sim. Aonde está o problema? Né? A gente viu inúmeros problemas com relação a pareceristas, com relação ao operacional, né, geral da própria secretaria, que, como eu já disse antes, tem pouco funcionário. Então, a gente tem que entender essas limitações. Só que essas limitações, elas têm que ser transpostas. Sim, elas têm que ser transpassadas. Né? Exatamente. Então, aonde estão as falhas? Aonde estão os problemas? Vamos atuar junto aos municípios para fazer com que isso funcione melhor. Então, não seria... Você acha que... O que é mais fácil? E aí eu vou te fazer uma pergunta bem direta, e eu quero que você me responda muito sinceramente. O que é mais fácil você, enquanto Estado brasileiro? Não vou falar daqui, vou falar de São Paulo, tá? São Paulo é o maior recurso da PNAB no Brasil, mais de 300 milhões lá, tá? São Paulo, o que é mais fácil para São Paulo? Abrir editais e contemplar centenas ou milhares de artistas individualmente, correndo o risco de competir com municípios que também vão abrir os seus editais para fazer a mesma coisa. Sim. Ou simplesmente olhar para as necessidades dos municípios e aportar recurso lá. E falar assim, ó, município, você abriu aqui um edital para contemplar 50 artistas, a gente vai aportar recurso aqui para vocês comportarem 100. Dá. Pô, a gente teve 300 concorrentes, óbvio que dá. Claro. E aí o que tem menos operacional? Um simples repasse do recurso ou fazer toda uma operação para contratar parecerista, para contratar isso, para contratar estrutura, a parte da própria função da própria secretaria, para fazer ainda atender as mesmas pessoas. Sim, atender o meu... É o mesmo público. O foco é o mesmo. Então, assim, é uma coisa que não dá para entender, sabe? Então, por que a gente ainda não olhou para as necessidades dos municípios menores e inverter a lógica de que, assim, o FPM e o Fundo de Participação dos Municípios e o coeficiente populacional garantem X percentual de recursos para esses municípios. Então, por que o Estado do Paraná não olha, os outros estados também, não olham para os municípios e invertem a proporção de recurso? Joga a maior parte do recurso, ao invés de concentrar na capital, joga a maior parte do recurso para o interior. Faz, de fato, a circulação do recurso aonde o recurso é escasso. Sim, aonde é necessário. Exato. E aí eu não vou ter um grande centro na capital paranaense que gera a cultura e que gira a cultura. Não, eu vou ter a cultura da capital querendo ir para os municípios porque lá também tem dinheiro, lá também tem recurso. Sim. E aí a gente começa a fazer, de fato, uma rede que vai atender a todos os municípios. E eu vou ter artistas dos nossos municípios querendo ficar no seu território, porque ali ele também consegue se manter. Eu não vou ter artistas migrando para a capital, competindo com o cenário da capital, competindo com os artistas da Já capital, renomeados, né? já renomados, sabe? E simplesmente saturando o mercado da capital. Eu não vou ter isso. Né? E a gente tem muitos artistas aí, inúmeros, né, nomes que a gente tem isso, que conseguiram fazer sucesso,
e outros não, outros que foram absolutamente marginalizados. Até porque essa questão do investimento, a gente está falando da parte financeira e realmente a turma tem que entender muito, Fernando, e eu vejo muito isso, que a gente escuta muito isso aqui, né? O TV Tchucas hoje, né? A gente tem uma galera aí que às vezes ele fala assim, devem estar ganhando rios de dinheiro, coitado de nós, entendeu? Os caras acham que antes tivesse, que daí ia falar, beleza, tá tudo dominando. Mas parece que a turma não entende o tanto do investimento que vai. Tudo é investimento, um cabo é investimento, e tudo é caro dentro desse cenário. O cenário cultural ele é caro. Um microfone desse aqui é caro, esse suportezinho aqui é caro, as câmeras aqui são caras, o computador é caro, tudo é caro. Então, assim, e as pessoas acham que não precisa nem. Às vezes eles ligam, um ou outro fala assim, viu, venha fazer a cobertura do nosso jogo aqui. Aí você fala um valorzinho pra ele, pô, mas daí, né, você vai me cobrar, pô? Falei, cara. Mas nada de graça. Eu tenho tempo, eu tenho gente que tá comigo, a gente tem combustível para ir até aí, então tudo é investimento. E se esses investimentos vêm, né, dessa forma, como é das leis e do Estado, uma força para que você possa, exatamente como você falou lá atrás, crescer. Exato. E depois você trazer o retorno também, porque quando você cresce, você cria emprego, você faz a geração de tudo que você precisa, né? Geração de impostos, geração de emprego, geração de renda como um todo. De renda como um todo. Então, assim, cara, esse que é a beleza do negócio, quando você tem esse investimento que você possa fazer esse retorno depois. E a gente espera que isso ocorra com mais facilidade, né? A gente vê, do município menor, a gente vê muito longe isso, sabe? Uhum. A gente vê o Aldir Blanc muito longe, a gente vê o Paulo Gustavo muito longe, a gente vê o Rouanet muito longe, a gente vê, não, isso aí é só pro cara da Globo. E tipo, ele tá sendo só pro cara da Globo porque às vezes a burocracia também não ajuda, às vezes essa questão que você falou não ajuda, às vezes o próprio município não tem quem vai fazer você chegar perto disso. Então isso tudo complica a vida da gente aqui. Infelizmente é a cultura que a cultura criou. Exatamente. Então a cultura criou isso. E agora a gente tem um enorme papel de fazer com que os nossos entes federados invertam essa realidade, invertam essa cultura, né? Então é uma cultura que a gente vai ter que combater e embater. Mas assim, eu nessa fala, eu falo para você, eu sou muito criticado por alguns que entendem que a cultura ela deve ser financiada e não tem que ter retorno, tem que ser sem contrapartida, tem que ser a fundo perdido. E eu entendo que certas ramificações da cultura funcionam assim. A questão do patrimônio histórico, material e imaterial é assim. Não, mas daí tudo bem, né? Só vai. Mas é outra ramificação. É outra história. E ainda assim, ele tem que ter uma contrapartida, porque uma coisa histórica, você tem que saber, é aquela velha frase, você tem que saber de onde veio pra você... Claro. Então, ele tem que ter uma contrapartida, ele tem que te mostrar alguma coisa. Mesmo assim, mesmo ele sendo a fundo perdido, como você falou. Mas ele tem que ter. E acaba, a gente tem um exemplo aqui da Lapa. A Lapa, você cobra taxa para você visitar o museu. Sim. Qual é o problema? E qual é o problema disso? O que eu entendo é que toda a estrutura precisa de aporte financeiro. Nesse entendimento, eu também entendo que todo o acesso cultural tem que ser garantido, e é garantido na Constituição, está lá no artigo 216A, no artigo 215, garante o sistema nacional, garante, né, o acesso plural à cultura, só que eu tenho que entender que há diferenças sociais que eu tenho que aportar nesse entendimento. Então, se a pessoa pode pagar, ela tem que pagar. Sim, exato. Agora, se eu tenho umas elas sociais que têm que ser atendidas, eu tenho que atender. Exato. Mas eu tenho que entender a diferença entre uma situação e outra. Então, se eu posso fazer essa justiça social de cobrar um ingresso de uma pessoa que tem recurso e destinar atendimento às pessoas que não têm recurso, eu, por si só, já estou fazendo o sistema funcionar. É uma obrigação sua fazer. É uma obrigação minha fazer. Exatamente. É isso que a gestão pública da cultura nos impõe, nos atribui enquanto entes federados. Nós temos que entender que esse é um mecanismo complexo e que é um mecanismo que, sim, gera receita.
E aí vai, agora, a partir do momento que a gente tem aí a implementação da Lei 14.903, de 2024, que a gente já tinha do decreto 11.453, de 2023, que era o decreto do fomento, né? Eu entendo nessa legislação, enquanto ente federado, que a cultura, ela sim dá retorno financeiro. Sim. É diferente de uma saúde, é diferente de uma educação, e a educação ainda pode dar retorno financeiro, né? Sim, alguns lógico. aspectos ela pode. Ela dá. Agora, a saúde não. A A saúde você não tem como cobrar uma consulta, a saúde você não tem como fazer determinadas situações. E é um direito constitucional acesso livre a todos. Exato. Então, nesse entendimento do como a cultura funciona, a gente tem que entender que a cultura é diferente. A cultura, como eu falei uma vez para um auditor do Tribunal de Contas da União, eu falei para ele assim, ó, a cultura não vai se transformar. A cultura já é a menina dourada da gestão pública. E isso é um fato. Tanto é que agora se consolida. Nós temos processos que antes eram da licitação, agora nós temos legislação própria para isso, né? A própria legislação do fomento cultural. Nós temos legislações para operacionalizar tudo dentro dos nossos municípios de forma diferente. Sim. Nós entendemos que hoje o funcionamento da cultura é diferente, porque a cultura ela funciona quando as outras secretarias param também. Uhum. É difícil a gente olhar aquém da saúde, que sempre está funcionando. A cultura é uma que também não para. Sim. Porque quando os servidores públicos municipais batem o ponto e vão embora, a cultura começa a trabalhar. Sim. Porque cada um deles entra em casa e vai buscar entretenimento, vai buscar afazeres, e aí é que a cultura vai para uma praça, é aí que a cultura cria uma atividade e as pessoas têm entretenimento dentro das suas casas. Eu vejo muito aqui, Fernando, em Tijucas, principalmente, a gente teve por exemplo, como a questão de museus, né, da parte histórica do nosso município foi muito abandonada e foi muito deixada de lado num passado até distante. Graças a Deus, né? distante. E graças a Deus hoje a gente vê diferente, um levantamento sobre isso. Hoje a Lapa é muito mais importante nacionalmente do que Tijucas, porque a gente deixou. Uhum. Porque, na verdade, a grande guerra ocorreu aqui em Tijucas. A Lapa, cara, desculpe usar piano, mas a Lapa ela pegou o rastreio e derrubou. Legal, show, não passaram por lá. Uhum. É isso, eles têm que valorizar realmente, o cerco fechou lá, ótimo. Mas a grande guerra, a grande passagem mais carnificina, mais complicada, foi aqui. E muito que está lá no Museu da Lapa saiu daqui. Exato. Então, assim, isso é culpa nossa também, de Tijucas, né? Então, assim, hoje a gente vê hoje com o Jefferson na frente da pasta já há algum tempo. Antes não era secretaria, agora é secretaria, mas enfim, você valorizando isso aí. O ano passado, todo aquele trabalho que foi feito, né, da Revolução Federalista, que esse ano vai se repetir, né? Porque tem que se repetir, tem que ser mostrado, tem que ser trabalhado. Cara, eu acho que vindo esses investimentos e vindo toda essa contrapartida de poder mostrar isso, acaba engrandecendo o próprio município. Daí é que vai vir mais investimentos, um olho mais focado do próprio governo para cá, porque você começa a entender que aqui realmente é importante, essas coisas todas, né? Exatamente. Inclusive, você me fez lembrar aí, já em 2023, de 2023 para 2024, a gente fez ali o projeto do Polo de Cinema do Paraná, que tem base ali na Lei Paulo Gustavo, né, no financiamento da Lei Paulo Gustavo e nas atividades da Lei Paulo Gustavo. E a CNM, né, a Confederação Nacional dos Municípios, fez uma matéria no Dia Nacional do Cinema, homenageando os nossos municípios. Está lá o nome de Tijucas do Sul, está lá o nome de Mandirituba, está lá o nome de Guarapuava, de Irati, né? Então, como municípios que integram o Polo de Cinema do Paraná e municípios que olham para o setorial do audiovisual com um olhar mais atento, Isso né? é legal. Com um olhar empreendedor. Então, nós já estamos fazendo a nossa parte, né? O trabalho do Jefinho aqui foi irretocável. Sim, com certeza. Ele tirou, literalmente, um departamento das sombras e lançou a secretaria. Exatamente. Isso é um mérito dele, sabe? Trabalhar o convencimento para o executivo, para o legislativo, de que é necessário ter uma secretaria de cultura, de que realmente o município agora tem não só
recurso para investir na área da cultura, mas tem material, tem pessoal Sim. qualificado e capacitado para atender através dessa secretaria. Então isso não é fácil, né? A gente vê aí desafios como foi o desafio de Colombo. O município com mais de 200 anos nunca tinha tido uma secretaria de cultura. Isso é Agora complicado. virou secretaria de cultura. Então tem o exemplo ali da Marinei, que fez exatamente o mesmo trajeto que o Jefinho fez aqui, e os dois lograram êxito. Uhum. Eu, infelizmente, não consegui fazer o mesmo pelo município de Mandituba, que segue sendo um departamento de cultura dentro da educação. Então, olhem como é importante o empenho dessas pessoas, desses gestores, que olham com carinho para suas próprias pastas e não ficam sentados numa mesa esperando o salário cair no final do mês. Porque seria muito fácil para mim fazer isso. Sim. Seria muito fácil para o Jefinho fazer isso. O salário ia estar garantido, porque a gente tem o nosso peso político, porque a gente tem a nossa repercussão política, né? E só que a gente tem que entender, e eu, por formação, eu sou historiador e sou antropólogo, eu olho para como a história vai falar da gente no futuro. Então, nós somos pessoas que têm a caneta na mão. Como que a história vai desenhar a gente no futuro? O que ela vai falar da gente? Que a gente foi omisso, que a gente não fez o que precisava ser feito, ou que a gente enfrentou os desafios e fez a cultura ser o que ela precisava ser dentro dos nossos municípios. Nós desafiamos o status quo, nós desafiamos as pessoas que falam contra a cultura, que não entendem a cultura e que consomem a cultura, né? E fizemos com que as perspectivas fossem vistas de formas diferentes, né? E fossem, de fato, alçadas à importância que elas merecem. Eu acho que o caminho é esse mesmo, Fernando. E até porque, por exemplo, insistindo, por exemplo, na questão da Revolução Federalista, hoje, por exemplo, a gente tem todos os estados, todas as cidades aí, cada um com a sua importância, uns mais importantes que o outro, na visão de cada um. Mas, cara, aqui nós tivemos a guerra, quiçá, a guerra mais importante que aconteceu dentro do Brasil, porque se acontece de todo esse pessoal que passou por aqui, chega na nossa capital, a história seria contada totalmente diferente. Derrubariam a recém-república, voltariam com o império. Seria uma outra história. Pois é. Hoje o mundo seria outro aqui no Brasil. Então, assim, as pessoas não valorizam isso. Não. As pessoas nem conhecem esse termo todo. Então, eu acho que é importante você fazer com que as pessoas conheçam a própria história e é importante que você desenvolva cada vez mais a cultura dentro dos municípios e dentro das nossas cidades. De todas as formas possíveis, né? Sendo um nerd geek, sendo um cantor, sendo um historiador, sendo um cara que vai investir num teatro, sendo o cara que vai fazer acontecer o museu da nossa cidade. Um cinema, sabe? Então, assim, temos de várias formas. A gente está na briga na justiça com o YouTube para recuperar nosso canal. Cara, o que temos de material cultural lá dentro, uma partida de futebol é cultural. Daqui a 10 anos, cara, as pessoas vão ver uma partida de futebol que aconteceu dentro do nosso município, que hoje a gente tem essa facilidade. Tudo isso vai mostrar como era o município naquela época, como as pessoas se vestiam, o que era comido, o que era bebido. Coisa que a gente faz hoje, a gente olha para o passado. Né? E é saudosista, né? Pô, naquele tempo era bom, era não sei o que, eu fazia isso, fazia aquilo. Então, eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo. Exatamente, a gente valorizar aquilo que nos faz sermos o que nós somos. Agora, tá faltando. Exatamente. Agora, eu acho que o mais importante hoje, e o que vai vir na próxima conversa aqui, é observar o envolvimento dos jovens dentro das ações culturais. Exatamente. Eu acho que quanto mais a gente trazer os jovens para isso, mais engajar eles, mais a gente vai conseguir fazer com que esse crescimento aumente a cada dia que passa, não é? Exatamente. Os jovens são o alicerce dessa cadeia produtiva, né? Tudo que a gente não fomenta, e aí vamos olhar ali para a cultura do próprio litoral paranaense. A cultura caiçara, hoje, se a gente não tem os municípios envolvidos, fazendo a cultura caiçara, o fandango caiçara, tudo isso ser valorizado, é uma cultura que tem a tendência a morrer. Sim, com certeza. Então, e isso acontece em vários municípios, aqui com a questão histórica da Revolução Federalista. É uma coisa que, se você não conta essa história, se você não valoriza essa história, se você não coloca essa história dentro do campo educacional
para fazer com que as pessoas, as crianças ali, os jovens, entendam que aquilo ali é uma história que precisa ser contada, é uma história que os seus antepassados trabalharam para que aquela realidade atual dela estivesse ali. Né? Se não tivesse um tombado na rua para impedir o avanço das tropas aqui, né, aquela família não existiria aqui nesse município. Exatamente. Então, se a pessoa não existe, se a família não existe, o município não existiria. E nem você que está aqui agora existiria. Essa que é a questão. Essa é a grande questão, né? De onde nós viemos e para onde nós vamos. Isso é essencial, a gente sempre entender que o momento em que a gente está tem que valorizar o passado e projetar o futuro. Se a gente não fizer isso, nós perdemos o sentido de ser o que somos. Então é essencial que a gente invista nas áreas da cultura que vão valorizar especificamente a nossa história. E óbvio, se no processo a gente puder fazer com que a cultura arrecade, melhor ainda. Claro, até porque a gente fala sobre uma estratégia, né? A cultura também é uma estratégia de arrecadação, né? E desenvolvimento econômico do nosso estado. Exatamente. De grande força, na verdade. Não, e né? no Brasil, né? Se você olhar hoje, quando os estudos que a gente fez ali em 2024, 2023, 2024, que foram inclusive feitos pelo Itaú Cultural, quando você pega as outras áreas da cultura, seria ali dança, teatro, música, entretenimento no geral, e o audiovisual, o setor do audiovisual, nós éramos responsáveis por 5,36% do PIB nacional. Isso eu estou falando de atividades culturais. Sim. Eu ainda não estou falando da indústria do calçado, que está dentro da cadeia produtiva da cultura. Eu não estou falando da indústria da moda, que está dentro da cadeia produtiva da cultura. E N outras situações que as pessoas não veem. E aí você pega, em comparação, pega aí uma indústria que é absurdamente vista por todo mundo. A automobilística. Sim. Tem carro em tudo quanto é lugar, não tem? Sim. Tem autopeça, todo mundo precisa, tem posto de gasolina em todo quanto é lugar, não tem? É isso. Essa economia, ela está ali com 2,3% do PIB nacional. Então nós colocamos, com o audiovisual e as outras áreas da cultura, nós colocamos a indústria automobilística 2,5 vezes no bolso. Como que as pessoas não entendem e não enxergam a potência da cultura? Isso eu falando de todas essas áreas que eu deixei fora da cultura e que estão automaticamente inseridas dentro da cultura. Sim. Você não vai olhar uma roupa sem olhar a cultura daquela região. Se você sair de camisa havaiana aqui, pode ter alguns que achem normal, mas a maioria vai estranhar. Sim, porque não certeza. é a cultura daqui. Exatamente. É uma cultura inserida. Se você, de repente, sair vestido com características indígenas, não é a cultura da rua. As pessoas vão olhar com estranheza. Então, é óbvio que a indústria da moda, ela impacta o ser cultural como um todo e ela está absolutamente dentro da economia criativa. Sim. E, infelizmente, ainda não está sendo computada. Para você ter uma noção, a própria indústria do artesanato não está dentro da cultura. É gerida e cuidada por outro ministério, por outra secretaria. Então, a gente tem que entender que se a gente não correr para valorizar a nossa cultura e para trazer a cultura para a administração dela própria, a gente tem muito a perder e a nossa identidade vai se perdendo com isso. Olha, eu queria ver com você quais iniciativas que se destacaram que buscam incentivar a inovação cultural, né? Hoje, no desenvolvimento aí da criação, né, da econômica, da criativa do Estado, até porque hoje a gente sabe que o mundo cultural hoje ele é bem amplo. O YouTube está aí, a gente está no YouTube, está no Facebook, a gente sabe que tem 350 milhões de pessoas ali, né, gerando conteúdo cultural, gerando conteúdo de todas as formas ali, né? E eu queria saber o que você acha que está impactando realmente, que incentiva essa inovação, né? Eu sei que a questão tecnológica é uma das principais, mas eu acho que dentro do próprio governo, dessa visão governamental, dentro dessa área. Olha, eu olho com apreensão para isso tudo, porque a gente vê as inovações tendo de fato menos valorização do que precisaria. Tá?
ainda lá em 2023, a gente entregou para o Ministério da Cultura um projeto, que era o projeto do próprio Polo de Cinema do Paraná, né? E esse projeto, ele tem também o polo tecnológico. Então, seria uma grande indústria, né? A gente, óbvio, estava visando o estado do Paraná, que é o nosso estado, Claro. a implementação dessa indústria, né? Uma indústria ali que poderia gerar 10 mil empregos diretos, isso impacta muito. Vamos colocar assim que do final da pandemia até o finalzinho de 2023, o turismo tinha gerado 7 mil empregos no estado do Paraná, 10 mil empregos diretos. É absurdamente impactante. Sim, isso você está falando só do direto, né? Estou falando do A direto. gente não está falando Quando dos fala do entornos. indireto, meu Deus do céu, Você pode triplicar, quadruplicar. Tranquilamente. Que a cada emprego direto vai ter lá o indireto, que é o atendente do supermercado, que vai... É 2, 3. É o 2, cara 3 no mínimo. o cara na rua, o cara vendendo cachorro quente na frente. É. Então, assim, é óbvio que a gente tem um impacto muito maior do que o emprego direto. E aí, a gente, lá no encontro dos gestores, lá em Vitória, no Espírito Santo, inclusive tem vídeo gravado, eu entreguei esse projeto para o nosso querido Márcio Tavares, que é o secretário executivo do Ministério da Cultura, e para a ministra Margarete Menezes. E esse projeto, ele foi implementado, ele foi legalmente implementado, iniciou a implementação dele na Bahia, porque nós não tivemos apoio do governo do estado do Paraná. Sim. Então, nós tivemos municípios que iniciaram a tratativa, nós tivemos aí, como eu falei, né, o município de Guarapuava, o município de Tijucas do Sul, o próprio município de Mandirituba, onde eu estava à época, né, o município de Irati, onde estava lá o Leonardo Barroso, grande amigo meu, e um gestor da melhor qualidade, né, e a gente teve aí essas iniciativas desses municípios aportando na iniciativa do polo de cinema, na iniciativa de um polo tecnológico, né? E sendo aí, não tendo apoio das demais esferas federais. E o governo federal, que deveria ter olhado para a nossa região e falado assim, não, ó, a iniciativa foi deles, vamos ajudar, pegaram o projeto e implementaram na Bahia. E hoje você pode procurar aí na internet, tá lá a primeira indústria de cinema público-privada da Bahia, indústria de cinema da Bahia. Tá aí, ó. Sendo implementado lá. É dolorido, né? É dolorido. É dolorido, porque Então, tava na mão para estar aqui, né? Eu olho com grande preocupação, sabe? Porque as inovações, elas de certa forma, são encaradas pelo poder público como duvidosas. Porque você, de fato, não sabe o que vai sair dali. Sim. Pode ser um grande tiro no alvo, como pode ser um tiro no escuro. Sim. Só que eu vou lembrar aí, vocês sabem qual é o estado que foi produzido as últimas franquias dos Vingadores nos Estados Unidos? Qual estado? O estado não, mas eu sei que em Nova York foi feito algumas coisas, mas muita coisa fora do país. Pois é. A gente tem um estado, eu até esqueço, o Padilha sempre me fala e eu acabo esquecendo. Mas a gente tem um estado específico onde foram gravados as cenas principais dos últimos 3 filmes. Esse estado, ele era um produtor de pêssego, era um produtor rural. E eles aportaram para criar o polo de cinema lá 1/4 do que o estado do Paraná tem de recurso da Paulo Gustavo. 1/4 do recurso que o Paraná recebeu 201 milhões de reais. Então, imagine que eles aportaram lá menos de 50 milhões de dólares e criaram um polo cinematográfico que sediou as maiores bilheterias da história do mundo. E aí eu falo para você, foi um tiro no escuro? Óbvio que foi. Acertaram o alvo? Acertaram. O que falta para o nosso estado, o que falta para os nossos municípios olharem para esse potencial e apostarem nisso também? Mas sabe, Fernando, é um tiro no escuro, mas aí que vem a seguinte situação, é um tiro no escuro, mas não é tão escuro assim. Não é. Entendeu? Se você for pegar, por exemplo, hoje o cinema nacional, cara, querendo ou não, hoje a gente teve, né, tá aí, de novo, pode ser que vá pro Oscar novamente com o filme do Wagner Moura. Tivemos no ano passado lá representante, quase levou, né?
Mas enfim, mas tem produções cinematográficas direto, que é o que, cara, o brasileiro tem muito síndrome do cachorro vira-lata, Cachorro vira-lata. né? Mas assim, pô, se você pegar 80% das produções americanas, vamos pegar, que é a mais conhecida. 80% é a comédia romântica, é a comédia tonta, é o besterol, Uhum. né? Esses filmes que são padrão B, C, que você gasta menos para você tentar arrecadar um pouquinho, para você estar movimentando a indústria. Que é o mesmo nível das produções. Por exemplo, o cara assiste, eu gosto de ver a comédia romântica com o Will Smith. Pra mim é o mesmo nível da comédia romântica que faz o Leandro Hassum. Pra mim é igual. Cara, eu assisti agora. Eu adorei o filme que é o Bem-vindo a Quixaramobim, que é com a Lourinha lá. Agora eu vou lembrar o nome dela já já. Mas assim, cara, e com a turma do Cine Hollywood. Cara, sensacional, maravilhoso. O filme é muito legal, muito engraçado, muito bem montado, sabe? E assim, não perde em nada pra mim, para mim, visualmente. Se você estiver falando de comédias românticas ou essas. Cara, não perde em nada, nada, nada. Logicamente que daí se você for comparar com os Vingadores, com a Matrix, com o Titanic, mas daí você tá indo para outros patamares e outras coisas, né? Você investe 500 milhões para você ganhar 2 bilhão. É outra história, mas beleza. Mas, cara, tem que deixar... não é tão tiro no escuro, é isso que eu quero dizer. Tem qualidade. Dá para fazer. O que a gente muito falou e exaltou na época ali do lançamento da Paulo Gustavo era com relação àquela questão que vinha justamente lá da política da LAB 1, né? Da Lei Aldir Blanc 1, que era emergencial e que era de renda. E aí que eu falo que é importante a gente entender as diferenças para saber qual é a função de cada lei e o tempo de cada uma. Sim. Né? Quando a gente olhou para Paulo Gustavo, a Paulo Gustavo ela já não era de renda emergencial, ela já era de fomento emergencial. Então não era para recuperar aquele artista que tinha parado e que tinha perdido renda. Era para você recuperar as empresas que pararam e demitiram artistas. E aí a nossa ideia enquanto fórum era simplesmente fazer com que os municípios abrissem editais conjuntos, consorciados, fazendo com que empresas grandes, como Paris Filmes, como outras empresas, viessem olhar os editais regionais. Sim. E aí a gente tinha grandes produtoras nacionais olhando para o recurso dos municípios e aí você me pergunta, tá, mas isso não ia tirar recurso do município para mandar para fora? Não, porque eu poderia implementar instrumentos para que essas instituições contratassem artistas das cidades. Sim. Então eu ia ter lá um Wagner Moura contracionando ali com a tia Maria. Exato. Dentro do município de Tijucas. Exato. Porque eu ia ter um conglomerado de financiamento entre Tijucas, entre Mandirituba. Nem que a Dona Maria falasse duas palavras, mas ela ia estar lá. Mas ela ia estar lá. Exato. Entendeu? Ela ia estar lá como coadjuvante, ela ia estar lá. E olha o tamanho disso daí. E outra, o maior. Eu ia ter vários municípios aportando 7, 8 milhões de reais conjuntos numa obra que poderia trazer o mesmo retorno que uma obra do Paulo Gustavo trouxe. Sim. Que poderia trazer 150 milhões, 300 milhões. Veja, uma produção aportada entre municípios e estados poderia trazer mais de 300 milhões de reais, que é muito mais, era 100 milhões de reais a mais do que o recurso que o estado inteiro arrecadou entre estados e municípios, entre o estado e os municípios. Nós tínhamos todos os municípios do Paraná recebendo 102 milhões. Nós tínhamos o estado do Paraná recebendo 98 milhões de reais. Eu pergunto para você, desse recurso todo, qual foi o produto cultural gerado que teve receita maior que 1 milhão de reais? Qual foi o projeto financiado pelos municípios ou pelo estado do Paraná com recurso da Paulo Gustavo que teve arrecadação superior a 1 milhão de reais? Fala para mim. Não houve. Não tenho conhecimento. Porque houve uma mentalidade de pulverização daqueles recursos que foi prejudicial para o próprio setor. E isso as pessoas não estão entendendo. E nós tivemos inúmeros aventureiros que nunca ouviram falar do audiovisual, que eram das artes cênicas, que eram da música, que eram de...
querendo pegar recurso do audiovisual. E o que aconteceu com isso? Nós deixamos as entidades competir, as entidades que eram de renome nacional, competir com pessoas que não eram do audiovisual e as pessoas ganharem e não entregarem produtos culturais à altura daquelas grandes produtoras nacionais. Então nós estamos sofrendo e vamos sofrer ainda o impacto disso, porque isso trouxe inúmeros questionamentos, inclusive do Congresso Nacional. Para que esse recurso? Sim. Aí nós tivemos o filme lá, Ainda Estou Aqui, ganhando o Oscar, que não teve um centavo da Lei Paulo Gustavo. Sim, exato. E aí como é que eu... Como é que você justifica? Não tem como justificar. Sabe? Então, assim, cadê as grandes produções como Tropa de Elite? Cadê? Tropa de Elite que também não teve recurso. Exatamente. Teve, acho, se não me engano, teve lá aporte financeiro do governo do estado de São Paulo, ou do Rio de Janeiro. Foi do Rio de Janeiro. Foi do Rio de Janeiro. E não teve grandes financiamentos públicos. Como que eu justifico a produção de qualquer produto cultural da Paulo Gustavo, sendo que ela não deu minimamente o retorno que era necessário? Aí a gente tem retornos pormenores, que são aqueles retornos de forma pulverizada também. Sim. E aí a gente fala do impacto geral, que é o impacto que é aquele impacto local, que é aquele impacto que vai gerar imposto, que é aquele impacto que vai gerar os pequenos eventos. E esse impacto, mesmo sendo pulverizado, ainda nos trouxe um retorno de, a cada R$1, 6 retornarem. Agora eu falo para você, você imagina se surgisse um Tropa de Elite a cada estado brasileiro? É isso que eu falo. Meu Deus, a gente ia ter milhões arrecadados e a cada 200 milhões de reais, que é o referente ao estado do Paraná, a gente poderia ter tido um retorno de 300 milhões para cada estado. Sim, exatamente. E em cada estado poderia criar no próximo ano a sua própria Lei Paulo Gustavo, para fazer com o recurso da própria arrecadação. Da própria arrecadação da cultura. Então, a cultura gerando a própria arrecadação para ela mesma. Olha o que a gente está perdendo, olha a oportunidade que a gente está perdendo. Esse é um caminho que a gente... eu como leigo, principalmente, né? Você sabe os caminhos e às vezes, mas você sabe que também tem várias pedras. Vários desafios. Várias pedras nesse caminho, mas é um caminho que se não tiver insistência, o cara desiste, né, Fernando? Porque não é fácil você bater de frente e você saber que está sempre tendo quem não reconheça, tendo quem se aproveite, tendo quem... várias coisas que são complicadas. Eu falei uma vez, eu sei que no fim tem a ver com cultura também, mas num ponto que é a falta do conhecimento das pessoas que são aproveitadoras. É o caso, por exemplo, de um Bolsa Família, que para uma família que realmente precisa, numa situação de emergência, que ela vai utilizar para se salvar daquela situação de fome ou de situação, e ela ainda assim, ela está trabalhando, ela está lutando como alguém do sertão nordestino e tudo mais, que eu conheço, eu já passei por lá, eu sei como é que e as pessoas que não precisam e que estão pegando esse dinheiro, né? E aí as pessoas que são ignorantes, que julgam as pessoas como se todos fossem iguais que recebem isso. É a mesma coisa na cultura. É a mesma coisa. Esse mesmo ponto. O cara que precisa, o cara que não precisa e usa, e o cara que é ignorante julga todos como se fosse uma panela só. E você sabe que você me lembrou de uma questão aí que para nós da área da cultura é muito grave. Uma coisa que vai acontecer e que a gente não vai escapar, né? Quando se fala em leis de incentivo à cultura, você tem principalmente a Lei Rouanet, né? Sim. Que é nacional, mas você tem o Profice no governo do estado, você tem o Pronac, que é ali, se não me engano, não, o Pronac é nacional, mas você tem ali a mesma correlato ao Profice, você tem no estado de São Paulo, você tem em outros estados que também fazem mecenato. Curitiba, a capital, faz o seu próprio mecenato, né, que é a lei de renúncia fiscal. Ela tem base na Rouanet, mas a fonte oriunda do recurso é outra. Ao invés de você pegar uma fonte do governo federal, você pega uma fonte de ISS, você pega uma fonte outra dentro do estado. Mais local. Com a nova reforma tributária, isso acaba. Então, o Profice está condenado a morrer a partir de 2033. O programa de incentivo fiscal da Prefeitura de Curitiba está fadado a morrer em 2033. E esse eu diria que é um dos maiores, se não o maior desafio que nós temos pela frente,
Porque você tem que imaginar que a lei, a PNAB, ela foi prorrogada até 2029. Então, em 2033, nós corremos o risco de não ter nem Profice no estado do Paraná e nem LPG, nem PNAB. LPG já foi. Pode ser que a LPG volte, se tiver mais arrecadação dentro do próprio setorial do audiovisual, pode ser. Sim. Mas a PNAB, que era uma construção perene, que era uma construção para ser plurianual, ela corre o risco de morrer a partir de 2029, se a gente não tiver resultados consolidados, que possam ser levados ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, dizendo, olha, isso daqui deu resultado, isso daqui transformou em 5 anos a história da cultura do Brasil. Se a gente não tiver dados concretos que isso realmente aconteceu, e se nós não tivermos um plano B para reativar o Profice, para reativar as outras leis de incentivo, inclusive podendo se criar nos municípios leis próprias de incentivo à cultura, nós corremos o risco de ver mais uma vez a cultura padecer. Então nós temos que olhar para esse cenário com muita apreensão e trazer os gestores municipais de cultura para esse debate. Porque para aquém do que eles possam pensar de que isso é uma luta do Estado, é uma luta das capitais, porque nós não vamos ter lei de incentivo, é uma coisa que está batendo na nossa porta. Nós podemos sim, com os consórcios municipais de cultura que estão vindo por aí, ter retorno financeiro que possa vir a virar mecenato dentro dos municípios. Né? Os municípios podem sim ter suas leis de incentivo à cultura, e isso tudo, com a reforma tributária, corre o risco de morrer. É complicado. É difícil, a gente demorou tanto para ter, essas distribuições, essas focalizações, né? E aí a gente perder por conta de situações adversas é muito complicado. Exatamente, porque não tem dos nossos lá debatendo no Congresso Exatamente, Nacional. até porque, é isso que eu falo, quem está discutindo isso não está nem aí, não está nem aí para o foco que é a cultura real, né? Pois é. Ele está simplesmente focado em ver como é que eu faço para pegar esse dinheiro e levar para outro lado. Você sabe, né? Que é uma questão assim que eu olho hoje. Hoje eu tenho 23 anos na gestão pública, prioritariamente na cultura. Esses 23 anos, dos meus 43 anos de idade, me trouxeram algumas visões políticas e que agora eu vou compartilhar com vocês e com os nossos espectadores. Existe a política pública que trabalha para resolver o problema e existe aquela política pública que é paliativa. Sim. E, infelizmente, aquele político que se elege com a pauta da saúde, ele não vai poder resolver os problemas da saúde. Não. Porque senão ele perde o eleitorado dele. Claro. Porque se não tiver de onde pedir voto, ele vai pedir voto para quê? Exatamente. Então ele vai fazer sempre o paliativo. E esse paliativo, muitas vezes ele pode ser prejudicial à própria instituição federalista dentro dos entes federados do Brasil. Então, se eu me elegi com uma pauta de trazer asfalto para dentro do município, se eu asfaltar tudo, acabou o meu problema. Para que eu vou pedir voto lá na frente? Esse é o famoso cara da guerra que ele faz guerra porque ele vende arma. Então, exatamente isso. Aí. Então, se eu acabar com a guerra, não vai ter mais os eleitorados para votar em mim, porque eu sou um vitorioso na guerra. Exatamente. Eu não tenho para quem vender a arma e assim vai indo. Exato. Né? E, infelizmente, a gente olha para o setor da cultura com algumas questões que são assim, que ainda são trabalhadas de forma paliativa, e é isso que eu enxergo que causou a pulverização dos recursos, principalmente da LPG, né, da Lei Paulo Gustavo. Porque se você der recurso para todo mundo fica feliz, todo mundo vai gastar comprando pão e não montando a padaria, né? E não montando o empreendimento, mas eu agradei o meu eleitorado. Sim. Ano que vem, eles têm que pedir uma nova Paulo Gustavo. Do contrário, se fossem feitas grandes descobertas, grandes produções, essas pessoas iam enganjar na carreira e não iam precisar mais de lei de incentivo. Sim, com certeza. Entendeu? Elas mesmas iam fazer as suas próprias leis de incentivo. Elas viveriam disso. Elas viveriam disso. É isso aí. Bom, gente, a gente tá chegando no final aqui dessa conversa aqui, que vai ter volta, viu, Fernando? Vai ter volta, a gente vai querer você de volta aqui, porque ainda tem muita coisa para conversar. Eu sei que tem muita... A gente vai ter muita
muito papo ainda, mas enfim. Quer dizer, eu acho que Tijucas tá numa crescente legal, né? Nós temos um secretário hoje, que era diretor e hoje é secretário, ele está há 4 anos, 5 anos aí na pasta. Competentíssimo. Trabalhou muito bem, Sim. né? Eu tenho muito a elogiar o Jefferson, né? Porque é um cara, além da vontade monstra, né, cara? E ele é um cara que realmente faz a coisa acontecer, né? Ele trouxe ele buscou lá das trevas a Femos Pop de volta, ele trouxe, criou projetos dentro do nosso município. Hoje a gente tem, né, por exemplo, vai ter em setembro de novo a Comic Con, a gente vai ter muita coisa legal de projetos culturais no nosso município. E agora, você que que tem um projeto cultural legal, você pode entrar na Lei Aldir Blanc aqui, que está ali apresentar seu projeto, né? E quem sabe você ser contemplado também. Porque é importante, né? O TV Tijucas hoje a gente já falou, hoje a gente é um canal cultural, além de ser um canal, né, é particular nosso, mas no fim das contas do município, porque as pessoas estão lá assistindo. Tem gente aí, cara, que não perde um programa nosso. Aí, não importa se é futebol, se é... Tá lá, ela quer assistir, quer curtir com a gente. Então, isso é legal. Eu vi pessoas lá, quando a gente começou a questão do futebol, alguns amigos, eles tiraram foto, a gente transmitindo uma final de campeonato, e ele tirou uma foto, mandou pra gente, postou, marcou a gente no Instagram e falou assim: nunca pensei na minha vida que eu ia estar no sofá da minha sala assistindo o futebol da minha cidade. Olha aí que maravilha. Então isso já engrandece muito a situação. Então, e outra, cara, a gente sabe a importância de você dentro do cenário, a gente fica muito feliz que você é um cara que olha muito para Tijucas, que traz o que é possível estar aqui, né? E cara, quanto mais perto você estiver aqui, a gente vai ficar muito contente, porque crescendo no município nessa parte cultural, eu tenho certeza que a nossa população vai crescer muito também. Ó, o Ricardo acabou de mandar uma mensagem aqui, ó, nosso vereador. Grande Ricardo Oliveira. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Mandou agora no WhatsApp. Ô, louco, bicho, um abraço à família. Pra você, meu querido. Meu sempre presidente dessa Câmara de Tijuca. Ele e a família Oliveira inteira lá. É o pai dele, um grande amigo meu, o Hélio. O seu Hélio e a dona Vera. Um grande amigo meu. Aqui tá o Jackson, o pai da Malu, a Malu, a rainha da camomila. Um abraço também, Jackson, parceiraça, a Malu que já veio tocar aqui no Eco Tijuquense, maravilhosa. Tá pedindo uma pizza aqui, ó. Vou levar. Vamos levar um pedacinho pra vocês, vamos levar. Gente, olha, é sempre uma satisfação muito grande eu estar em Tijucas. Como eu falo, né, uma terra com uma cultura tão rica, com uma história tão rica, uma história pesada e rica. Sim. Né? Tem um peso muito grande a história desse município para os municípios que circundam aqui a nossa grande Tijucas do Sul. Né? E é grande, não? Um município grande, território grande, é maior que a cidade de Curitiba. Pois é, rapaz. Cabe Curitiba aqui dentro. Cabe Curitiba aqui dentro e sobra espaço ainda. Então, assim, a gente eu olho sempre com muito carinho para os municípios aí na faixa dos 20 mil habitantes, porque um dos primeiros municípios que eu geri foi o município de Quitandinha, né? Eu saio ali do município de Pinhais, que tinha mais de 100 mil habitantes já na época, para pegar o município de Quitandinha com seus 17 mil habitantes na época, e eu via na pele, né, que o quanto era invisibilizada a área da cultura, sabe? A gestão, era uma pasta lá, normalmente era um cabide de emprego, né? Tinha lá um artista que ajudou o prefeito a se eleger, põe lá. E essa realidade era a realidade da maior parte dos municípios, sabe? Sim. E agora a gente vê a coisa mudar, sim, né? Para você encarar a pasta da cultura, você tem que, no mínimo, ter discernimento do que você vai encarar pela frente. É verdade. Por mais que você não tenha técnica, você vai ter que ter coragem. É verdade. Porque não e já tem muito gestor pedindo água, né? Sim. E a gente incentiva, vá atrás de informação, vá atrás de ver o que é melhor, para você poder se especializar, né? A gente está incentivando agora os gestores também a ajudarem os seus artistas a pegar recursos da Lei Rouanet. Né? A Lei Rouanet ela teve muitas mudanças, então para você que tem esse certo preconceito da Lei Rouanet e acha
e não estava errado, tá? Que a Lei Rouanet só servia para Cláudia Raia e afins, que só servia para artistas de renome nacional, agora a coisa mudou, né? A Lei Rouanet serve pro TV Tchucas também. serve para o TV Tijucas também. A título da própria Malu, que está assistindo ali agora. Ela foi Sim. contemplada pela Lei Rouanet. O que é maravilhoso. Por quê? É Porque ela vai maravilhoso. investir agora na carreira dela com força Aqui total no para município- crescer, né, no cara? município dela, no município Exatamente. de Imbituba, ela tá ali, ela vai trazer recursos para lá, vai poder fazer o seu show para fora do Sim. território. Crescer o seu realmente, nome né, cara? ainda mais. Então, para quem acha que realmente a Lei Rouanet era para poucos, agora ela está sendo realmente democratizada. E eu falo abertamente que eu sempre fui um crítico da Lei Rouanet, porque quando você olha para a estruturação, para uma empresa, né, o que vai te fazer mais nome? Aportar recurso pela Lei Rouanet numa Cláudia Raia mesmo, ou em qualquer outro, um Zeca Pagodinho da vida, ou aportar recurso na Malu? O que vai dar mais nome para a empresa? Logicamente que o grande, né, Óbvio, cara? vai ser o grande, né? Mas agora a coisa mudou, né? A gente tem esses novos regramentos que trazem a Rouanet para mais perto da gente. Então vamos usar isso a nosso favor. E a mudança de pensamento também da turma nova hoje, sabe, Fernando? Eu vejo muito assim, é o que eu falei pra você. Cara, toda vez que nós abrimos uma live, nós temos 40, 50 aparelhos ligados assistindo a gente. Olha aí. Cara, e a gente é um município de 17 mil habitantes, a gente tem, né, no YouTube, no YouTube a gente tem, né, o TV Tchucas tinha uma baita, né, um grande número de inscritos, mas ainda assim, cara, só que são as pessoas que querem ver o que acontece dentro da sua Dentro da cidade. sua cidade. E aí, pô, o cara que é dono da padaria aqui, ele vai querer anunciar aqui, por quê? Porque ele sabe que ele vai ter o retorno que ele precisa. E as pessoas estão entendendo que isso não é um retorno só para o TV Tijucas. Não, o retorno também é para o empresário, o retorno também é para as pessoas que estão aqui. Esse tipo de entretenimento que a gente gera aqui dentro da nossa cidade, né? E eu tô falando por mim, mas a gente tem outros canais aqui, vamos citar, tem uma rádio de Tijuca do Sul, Sim. né? A Estilo FM, a gente tem o canal, o Jornal Informativo Popular, que também está gerando, né, discussões, conversas, entrevistas. Tudo isso traz um aporte de uma situação que você faz com que as pessoas assistam mais e se identifiquem mais com o que você está levando, né? As pessoas gostam de escutar a rádio, escutar o nome dela. As pessoas gostam de que eu mande um abraço aqui. E por quê? Porque isso é o conhecimento. Ah, é legal ver a Globo, é legal ver a Netflix, é legal pra caramba, é top, top, top. Mas, cara, é legal ver o TV Tchucas, é legal você saber das notícias do seu município, da sua cidade, conforme você conseguir levar com qualidade realmente, né? Não é simples, não é básico, não é fácil, não é barato você levar com qualidade. A gente está aqui hoje numa briga danada para cada vez mais levar qualidade. E aí, tudo isso depende desses aportes. E a gente fica muito feliz que vocês estão aí vendo esse lado, para que a gente possa crescer também, né? Eu nunca vou chegar a uma Globo, mas a gente fala assim, pô, o Cazé começou com... Eu ia falar agora dele. Exato, ele começou igual a TV Tijucas, né? E hoje é o Cazé que tá com a Copa do Mundo para transmitir. Então, assim, eu não tô me comparando com o Cazé, não acho que eu vou chegar do tamanho do Cazé, também nem tem essa pretensão. Mira mas Ferrari pra comprar o Fusca, exato. filho. Mas a gente quer fazer com que a coisa funcione. Então, assim, eu acho que o caminho é esse. E a cultura é importante dentro do nosso país, com certeza. Você falou, ó, hoje o Jason tava falando comigo. O Jason é responsável. Sim, é o Jason, exatamente. Tava falando comigo. O Jefinho aqui acabou de mandar um abraço para nós aqui, tá assistindo lá. Então, assim, a gente tem que entender de uma vez por todas o grande equipamento que a cultura é. E esse equipamento atinge todo mundo. Se a pessoa não gosta de assistir um podcast aqui, porque é muita falação, é muito isso, muito aquilo, vai assistir outra coisa, vai escutar uma música, mas uma coisa ela não vai escapar. Ela vai consumir cultura. Sim. Não interessa. Se você vai para um jornal para ver notícia, aquilo ali é cultural. Sim. Então, você tem que entender, de uma vez por todas, a importância que a cultura tem. A forma como você se veste. Né? Exato. O que você bebe, tudo. Uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, que a gente já tinha falado lá atrás, é as camadas da cultura. Por mais que a gente olhe para a Lei Rouanet e fale assim, olha, a Cláudia Raia não merece pegar recurso federal.
Mas aí é que tem que mudar a mentalidade da implementação do recurso federal. Por que ela não pode pegar? Ela pode pegar, desde que ela devolva. Sim, desde que ela dê o retorno que tem que dar. Do contrário do que acontece com a própria Malu aqui, que a gente usou como um exemplo. Sim. Pegou ali recurso abaixo de R$400 mil, aí tem que ser renúncia fiscal mesmo. Agora, uma Cláudia Raia pegar 5 milhões, me desculpa, ela tinha que devolver 10. Sim, e ela tem que gerar, tem que gerar muito com isso. Exato. Porque E a Malu, já tem um isso, gabarito. mas e a Malu, mesmo assim, a Malu, ela pegou esse dinheiro que vai ser investimento, ela E vai gerar. vai gerar emprego, Vai porque gerar. ela tem músico, ela vai ter toda uma equipe em volta dela para ela poder ser a grande cantora que ela é já, né? A grande cantora, eu digo como reconhecimento, mas Exato. como qualidade é indiscutível. Cara, do pipoqueiro que vai vender pipoca no show Exatamente. dela, ao produtor musical que vai estar por trás dos bastidores, tudo isso é emprego, tudo isso é renda e é passada a hora das pessoas entenderem a importância desse investimento. Exatamente. Desse aporte financeiro, que somente as leis da cultura conseguem fazer com que isso chegue da forma mais democrática possível. E aí, parafraseando a ministra Carmen Lúcia lá no nosso encontro, nós não temos que democratizar a cultura, nós temos que culturalizar a democracia. E esse é o passo que a gente tem como desafio enquanto gestores públicos de cultura daqui para frente. É isso aí. Cara, que conversa sensacional. Obrigado, Fernando, por ter topado. Veio de lá e veio. Não, veio de lá, mas, porra, rodou de carro, Rodei. pegou e veio aqui, né, trocar essa ideia, falar com a gente. Deu um probleminha no início, mas a gente falou, a gente vai postar inteiro lá pra vocês curtirem o começo da conversa. Legal Mas demais. já deu pra gente saber muito aqui. Quero deixar as portas abertas. Você sempre tiver novidades, você vem aqui, dá em primeira mão aqui pra nós o negócio aqui para nós, né? Esse canal aqui é aberto pra isso. Essa mesa aqui é pra esse debate. Ótimo. É pra gente trazer as coisas legais. Então, cara, obrigado, valeu. Estamos juntos. Se você que é fazedor de cultura de Tijucas, acredite na Secretaria de Cultura, acredite nos investimentos que vêm para a área da cultura e, principalmente, acredite no seu trabalho, meu amigo. Exatamente. Acredite naquilo que você faz porque ama, porque é isso que muda a história das pessoas. É isso aí. Ninguém é lembrado pelo afazer do dia a dia. As pessoas são lembradas pelas diferenças que elas fazem na vida dos outros. E isso é um patrimônio histórico e cultural que todos nós temos compromisso de fomentar, independente de lei de incentivo à cultura. Exatamente. Pense naquilo que você faz hoje e que vai ecoar para o resto da história, que é a sua assinatura nesse mundo, que é aquilo que você é e aquilo que vai ecoar na história de todo mundo. Esse é o compromisso de base de todo mundo que está na cadeia produtiva da cultura. E esse é o compromisso de que todo gestor de cultura, gestor público de cultura tem, de fazer com que essas histórias ecoem pela eternidade. É isso aí. Agradecendo então a Cefarma, a Fratelli Pizzaria, Vainet Internet, Farmácia Desconto Fácil, Sombreiro 1001 Utilidades, Gama Segurança, Belgma Engenharia, Velox Solar. Abraço também a Castanha Sony Walter, nosso advogado, e também a Elisângela Jarec. Um beijo, obrigado, Elisângela. E vocês todos que estão em casa, galera, puta entrevista massa. É isso aí, o TV Tchucas vai ficando por aqui. TV Tchucas sem corte pra vocês. E ó, quem sabe na próxima semana a gente já traga de volta o nosso canal do ar e a gente já transmita por lá, pelo TV Tchucas no YouTube. Essa semana a gente ia ter Eco Tijuquense, tivemos que cancelar aí, né? Mas pra semana que vem tem Eco Tijuquense. Terça-feira, Manhinga Esporte Clube, trazendo muito do esporte do nosso município, né? Terminou os campeonatos aí, mas tem outros campeonatos aí, a gente vai falar muita coisa aí. Também tem seleção brasileira. E na quarta-feira que vem também temos entrevistas bem legais. Já tô fechando um novo convidado, top demais. O cara, escritor e tudo mais, vai ser sensacional, eu anuncio na sequência. E a gente vai crescendo a nossa grade a cada dia que passa. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, tchau, tchau. Valeu!